Vejam, responda para mim se vocês estão vendo o PowerPoint junto com a tela, por favor, para eu ficar ciente. Certo, pronto. Para a gente não se prolongar muito, tá dando para me escutar direitinho, né? Me ver ou ver a tela? Responda aí, por favor. Carla ou Júlia? Responde. Ah, entrou outra pessoa. Pronto. Veja, hoje o que a gente vai fazer? Eu vou responder o exercício da aula passada, de 15 dias atrás, sobre arranjo e combinação, e depois vou falar um pouco sobre a atividade que eu coloquei essa semana, sobre permutação, tá bom? Meu peito que tá errado. Então, vejam só. Primeiro, eu vou só falar um pouquinho sobre o início, né, do que a gente viu na aula passada, que foi sobre análise. Como eu falei na última aula, a análise combinatória, ela é uma observação de combinações. Você vai ver várias possibilidades e você vai calcular qual é o valor total daquelas possibilidades que você vai poder, por exemplo, você tem várias roupas e você quer fazer uma combinação daquela saia com aquela camisa. Então, a análise combinatória ela veio para você saber, no geral e ao todo, quantas possibilidades você poderia fazer com aquela camisa, com várias saias que você tem. Quantas combinações poderiam ser feitas? Então, a análise combinatória ela veio para isso. Só que dentro da análise combinatória existem vários pontinhos e várias coisas. Tem o arranjo, que é, como eu falei, é quando a ordem ela importa. Quando eu estou vendo alguma determinada questão, que a ordem daquela situação importa. Quando eu tenho 10 candidatos, eu quero que um desses candidatos chegue em primeiro, outro em segundo e outro em terceiro. A ordem aí está importando. Só que, se eu tiver numa corrida e eu não quero saber quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, não. Eu só quero saber quem é que vai chegar. Então, isso já é uma combinação, porque a ordem ela não importa de maneira nenhuma. Então, pensando nisso, foi que eu vou responder agora com vocês os exercícios, tá bom? Sobre o que foi tratado na aula retrasada. Então, os exercícios sobre arranjo, né? A primeira questão foi uma questão de jogar realmente a fórmula de arranjo para vocês fazerem, né? Aí na letra A, ele quer saber o arranjo de 10 tomada 3. Então, essa primeira questão só foi a jogada de fórmula, tá? Jogou a fórmula, colocou os números que ele está pedindo na questão e resolveu, tá? Aí é um arranjo de 10. Esse tracinho ele significa tomada. A gente pode falar com essa simbologia. 10 tomada 3. Aí vai ficar sempre em toda a questão de arranjo. Sempre é o valor maior, que é o primeiro, tomada vírgula 3, o valor menor. Então, na fórmula é o valor maior, né, que é o que fica o número primeiro, dividido pela subtração dos dois números, e sempre o fatorial. Por isso que a gente viu, antes mesmo de ver arranjo de combinação, como é que se calcula um fatorial, para não ficar perdido e para você não ficar sem saber nada. Então, jogou na fórmula, né? Agora é só calcular. 10 fatoriais dividido pela subtração dos dois, 10 menos 3, que dá 7, né? Fatorial. Aí, qual é o objetivo? O objetivo é você cortar o número que está no meu denominador com o número que está no numerador, tá bom? Então, se o denominador 10 menos 3 deu 7, o fatorial é o quê? Eu tenho um 10 fatorial, então eu vou pegar aquele número 10 até chegar no número 1, tá? O 10, ele, obrigatoriamente, ele teria que chegar em 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Se você quiser fazer isso, pode também.
Coloque isso tudo em cima e embaixo também. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que o objetivo, na grande maioria das vezes, não é esse. Você pode fazer desse jeito, mas é de uma maneira mais longa, ou você pode fazer dessa segunda maneira, que é uma maneira mais simplificada. Você vai observar qual é o número que está no meu denominador, tá bom? E você vai chegar no meu numerador até o número que está embaixo. Chegou naquele número que está embaixo, então eu posso cortar o último número que está em cima com o número que está embaixo. Então, como no meu denominador é 7, então no meu numerador eu vou chegar em 10 vezes 9 vezes 8 até no 7. Então, cortou o 7 de cima com o 7 de baixo, só sobrou o 10 vezes 9 vezes 8. Que aí é só uma multiplicação normal, 720. Deu para entender? Carla ou Júlia, pode falar, tá? Se entendeu ou não, para eu dar prosseguimento. Pronto. A letra B é do mesmo jeito. Agora são com números menores. Agora é um arranjo de 6, tomada 2. Então, o número maior sempre é em cima, no meu numerador, e embaixo a subtração dos dois números. 6 em cima e 6 menos 2, 4. A mesma coisa. O objetivo é eu pegar o 6 e diminuir até chegar no 4, que é o número que está no meu numerador, que está no meu denominador. Então, 6 vezes 5, porque o 4 que está lá em cima e o 4 que está embaixo, corta. Só sobrou 6 vezes 5, 30. E a letra C, também do mesmo jeito, só que agora é um 8, tomada 4. Novamente, 8 é o meu numerador, então ele fica em cima, e o meu denominador é só subtrair. 8 menos 4, tá bom? E 8 menos 4 é o próprio 4. Aí, novamente, eu vou pegar do 8 e vou diminuir até chegar no 4, que é o número que está no meu denominador. Cortou o 4 em cima com o 4 embaixo, sobrou os outros números. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que é só multiplicar, que deu 1.680. Já na segunda questão, a segunda questão, ele já não dá explícito qual é o tipo de análise combinatória que eu vou usar. Se eu vou usar arranjo, ou se eu vou usar combinação. Então, eu tenho que identificar. Se a ordem dessa questão importa, ele é um arranjo. Se a ordem não importa, é uma combinação. Então, vamos ler a questão. 5 jogadores de futebol A, B, C, D e E concorrem a um dos títulos de primeiro, segundo ou terceiro melhor jogador do Campeonato Brasileiro. De quantas maneiras diferentes esses títulos eles podem ser distribuídos? Então, se você observar, essa segunda questão, ele vai ser um arranjo ou uma combinação? Falem aí no chat, por favor. Bom, ele seria um arranjo. Não, Júlia, vai ser um arranjo. Agora, por que um arranjo? Porque se você observar e você ler a questão, ele está pedindo que a ordem que tem 5 jogadores. A ordem que esses jogadores vão concorrer aos títulos tem que ser nessa ordem seguida. O primeiro, o segundo e o terceiro melhor jogador. Então a ordem aí está importando. Quer dizer que um desses 5 vai ser o primeiro, o melhor jogador, o outro vai ser o segundo melhor jogador e o outro vai ser o terceiro melhor jogador. A ordem está importando. A ordem vai importar de quem vai ser primeiro, de quem vai ser segundo e quem vai ser terceiro. Se por acaso ele dissesse, tem 5 jogadores de futebol concorrem a um dos títulos de melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Aí se ele tivesse tirado esse primeiro, segundo ou terceiro, aí seria uma combinação, porque a ordem não está importando de quem vai ser o melhor jogador, vai ser o segundo melhor ou o terceiro melhor. Não está importando. Mas aí, nessa questão, a ordem, ela importa. A ordem, quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo e quem vai ser terceiro, está intimamente importando. Então, deu para compreender, Júlia?
Certo. Aí agora é só jogar na fórmula de arranjo. Eu tenho 5 jogadores, né? E eu tenho 3 títulos. Então vai ser 5 tomada 3. Então vai ficar, como sempre, o valor maior em cima dividido pela subtração dos meus dois números que são tratados na questão, 5 menos o 3. Então, ficou 5 fatorial no meu numerador e 2 fatorial no meu denominador, que 5 menos 3 fica 2. Então, o objetivo do 5, eu diminuir até chegar no 2, que é o meu denominador. Então, 5 vezes 4, vezes 3 e vezes 2. O 2 corta com o meu denominador, então, só vai sobrar o 5, 4 e o 3. Então, é só multiplicar, que deu 60. Já a terceira questão já é combinação. Aí, essa terceira questão também é só a jogada da fórmula. Aí tem, agora, a combinação, qual é a diferença na fórmula do arranjo da combinação? Se vocês duas observarem, a fórmula de arranjo e combinação só tem um detalhe de diferente, que antes, no meu denominador, antes era só a subtração. Aí agora eu vou multiplicar a subtração, o resultado dessa subtração, pelo número menor, que está dado na questão, tá? Aí nesse caso aí é uma combinação de 7 tomada 5. Então vai ficar novamente o número maior em cima, no meu numerador, dividido pelo número menor, multiplicado pela subtração. Então só tem um acréscimo do número menor multiplicado pela subtração. A fórmula é praticamente a mesma, tá bom? Então vai ficar 7 fatorial dividido por 5 fatorial, né, que é o número menor, vezes o 2 fatorial. De onde surgiu esse 2? Da subtração de 7 menos 5. Aí, qual é o objetivo? Chegar no número que está no meu denominador. Agora, como é que eu sei? Eu vou chegar até no 5 ou até no 2? Eu vou chegar no número mais próximo, né? Se 7, qual é o número mais próximo de 7? 5 ou 2? O 5. Então, eu vou ter que diminuir até chegar no 5. Então, vai ser 7 vezes 6 vezes 5. Porque se você observar, vai ter 5 em cima e 5 embaixo. Aí eu posso cortar, aí vai sobrar o 7 vezes 6, dividido, não esquecer do 2 fatorial. 2 vezes 1, que é 2. 7 vezes 6, 42, e dividido por 2, 21. Deu para entender essa diferença das fórmulas? Fala aí, por favor. Ok. Aí a letra B e a letra C é a mesma coisa. Usa a mesma fórmula. Combinação de 4, agora é 4 tomada 3. Novamente, no meu numerador eu tenho 4 fatorial. E no meu denominador eu vou ter o 3 fatorial, que é meu outro número, que é o número menor, multiplicado pela subtração dos dois números. Aí eu vou ter 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1 fatorial. O objetivo é que quem é que está mais próximo de 4? 3 ou 1? O 3. Então, eu vou ter que multiplicar, diminuir o 4 até chegar ao 3. Que nesse caso é só uma casa. 4 vezes 3, parou. O 3 corta com o 3, que está embaixo. Só vai sobrar o 4. E no meu denominador vai sobrar um 1 fatorial, que é 4 menos 3. 1 fatorial é 1. Então, 4 dividido por 1, 4. A letra C, eu tenho 6 tomada 4. Segue o mesmo procedimento. 6 fatorial dividido por 4 fatorial, que é o meu outro número, multiplicado pela subtração dos dois. Aí vai ficar 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2. De onde surgiu esse 2? De 4 menos 2. Aí o objetivo, quem é o número mais próximo de 6? O 4. Então eu vou subtrair até chegar no 4. 6 vezes 5 vezes 4. Dividido por 4 fatorial vezes o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. O 4 fatorial eu posso cortar com 4 fatorial. Vai sobrar 6 vezes 5, que é 30, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E a última questão, aí você já vai ler para identificar se vai ser uma combinação ou se vai ser um arranjo.
Novamente, prestar atenção se a ordem da situação está importando ou se a ordem de que vai acontecer os fatos não vai importar. Então, eu tenho, entre 8 policiais serão escolhidos 5 para garantir a segurança pessoal de um senador da República durante um evento. Quantos grupos de seguranças diferentes eles podem ser formados se os escolhidos terão funções idênticas? Então, na questão, eu tenho 8 policiais para garantir a segurança pessoal de um senador da República durante o evento. Então, eu tenho 8 policiais e vão ser escolhidos 5 policiais. A ordem que esses policiais vão ser escolhidos, dentre esses 8 vão ser escolhidos 5. A ordem, quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto escolhido, vai importar? Vocês pensando aí, essa ordem vai importar? Sim ou não? Não. Então, se a ordem não importa, então quer dizer que é uma combinação, tá bom? Aí eu vou pegar os 2 números que é dado na questão. O 8, que são o número total de policiais, e o número dos policiais que vão ser escolhidos, dentre esses 8, que são 5. Então, 8 tomado a 5 vai ficar 8 fatorial em cima, dividido por 5 fatorial, multiplicado pela subtração de 8 menos 5. 8 fatorial dividido por 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Da onde surgiu esse 3 fatorial? 8 menos 5, que deu 3. Quem é mais próximo de 8? 5 ou 3? O 5. Então, eu vou pegar o 8 e diminuir até chegar no 5. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Dividido por 5 fatorial, vezes... Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2, vezes 1. Então, vai ficar o 5 vai cortar com 5, então vai sobrar 8 vezes 7 vezes 6, que é 336, dividido pela multiplicação de 3 vezes 2. Então, dá 56. As pessoas que chegaram agora, eu acabei de colocar uma ata, aí vocês clicam nesse link para assinar, tá? Voltando aqui. Aí dá 56. Aí concluiu a questão. Agora, vamos entrar no assunto que eu dei, né, essa semana para vocês. Coloquei lá no Google Sala de Aula e coloquei também tanto no grupo do WhatsApp, esse assunto para a gente fechar essa parte de análise combinatória, que é a permutação. Existem 2 tipos de permutações, a permutação simples e a permutação com repetição. Existe uma terceira permutação, que é uma permutação circular, mas essa a gente não vai trabalhar, porque ela não é muito necessária agora, para o momento, mas existem essas 3 permutações, a simples, a com repetição e a circular. A permutação simples, como o próprio nome diz, é uma coisa bem simples e bem básica. Mas antes, o que quer dizer permutação? Permutação, ela é dos assuntos discutidos na disciplina de análise combinatória que, tendo em mãos uma sequência ordenada qualquer com um número n de elementos distintos, qualquer outra sequência formada pelos mesmos n elementos ordenados é chamada de permutação. O que quer dizer isso que eu falei para vocês, essa linguagem mais de uma definição mais brusca? Permutação, como o próprio nome diz, é uma coisa que está se permutando, está mudando de um canto para o outro. Então, a permutação eu quero saber de quantas maneiras pode ocorrer aquelas mudanças, de um canto para o outro, tá bom? Só que a permutação a gente trabalha muito, ou a permutação simples, ou qualquer outro tipo de permutação, troca. Trabalha muito com troca e em troca de palavras. A permutação é a gente saber de quantas maneiras pode ser criado uma palavra com determinadas letras. Eu tenho 5 letras, A, B, C, D, E. Quantas palavras eu posso fazer com essas 5 letras? Quantas palavras podem serem surgidas a partir disso? Então, foi por isso que surgiu essa linguagem matemática, permutação. Aí vem permutação simples, que é, na linguagem, numa definição mais brusca, ele fala o quê? Portanto,
para que seja uma permutação simples, é preciso que o número de ordem seja igual ao número de elementos. Então, resulta disso o seguinte cálculo, que é nessa fórmula bem simples, que uma permutação simples é você calcular o fatorial daquela questão. Deu para compreender? Teve alguma coisa que vocês não entenderam sobre essa definição de permutação? Fala aí, por favor. Ok. Então, vamos para um exemplo, para vocês verem como é que pode ser jogado, pode ser colocado essa parte de permutação simples. A permutação simples, como o próprio nome já diz, é uma coisa simples. Então, é só você calcular o fatorial daquela determinada questão. E a gente vai... Permutação é a gente trabalhar com anagrama. O que seria anagrama? Anagrama é uma palavra. Então, com aquelas letras daquela palavra, quantos anagramas, quantas palavras diferentes eu posso fazer de acordo com aquelas letras. Então, no primeiro exemplo, considerando a palavra amor, quantos anagramas nós podemos formar? Quando a gente está falando de permutação, ele pede anagramas. Anagramas é quantas palavras eu posso fazer com as 4 letras da palavra amor. O A, o M, o O e o R. Eu tenho quantas palavras aí na palavra amor? Quantas letras eu tenho? Desculpem. Quantas letras eu tenho aí na palavra amor? Coloque aí no chat, por favor. Isso, 4. Se eu tenho 4, então quer dizer que se eu quero calcular quantos anagramas, é só eu calcular o 4 fatorial. Então, o 4 fatorial, como eu tinha falado antes, é a multiplicação do 4 até chegar no 1. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu tenho 24 possibilidades, 24 anagramas. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso, a partir dessas 4 palavras, A, M, O, R, podem surgir 24 palavras novas, né? 24 anagramas, né? Deu para compreender? Deu para entender? Certo. Na letra B, ele pede, ó, já é um pouco diferente, já tem uma pequena mudança. Quantos anagramas começam pela letra A? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou fixar a letra A na primeira letra. Ali ela não vai sair, ela vai se fixar lá. O que é que vai trocar de lugar? As outras 3 letras, o M, e o O e o R. Então, quer dizer que eu vou pegar a letra A, ela foi fixada, então eu tenho uma possibilidade, vai ficar 1 vezes a permutação das outras palavras que sobrou, que é 3. Então, é 1 vezes P3. Isso, Gabriel, 6. Porque vai ficar, ó, A foi fixado, que é 1, e sobrou as outras 3 letras. Aí eu vou fazer o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E na letra C, ele quer saber quantos anagramas começam por A e terminam com R. Então, começou com a letra A e terminou com a letra R, foram fixados. O que vai mudar, isso, Gabriel, vai ser 2. O que vai mudar é só a palavra M e a palavra O de lugar. Então, mesmo se você não fizesse cálculo nenhum, já você pensando, analisando, você já daria para saber que eu só vou ter 2 possibilidades. Se o A e o R foi fixado, e eu só tenho 4 letras, só vai mudar 2 letras. O M e o O, e depois trocando o O e o M. Então, eu vou ter só 2 anagramas. Deu para entender, né, gente? Júlia, Carla. Ok. Agora a gente vai trabalhar com as permutações com elementos repetidos. O que quer dizer isso? Se vocês observarem, na palavra amor, eu tinha alguma letra repetida? Não. Agora a gente vai trabalhar com uma palavra que eu vou ter letras repetidas. Que, por exemplo, aí tem essa definição mais brusca, né? Se um conjunto A com N elementos possui K repetições de um elemento, J repetições de outro,
M repetições de outro. O que isso quer dizer? Não quer dizer que só... Se vocês forem olhar a nossa língua portuguesa, existem várias palavras. Por exemplo, na palavra elementos. Na palavra elementos, eu tenho uma letra que se repete 3 vezes, que é a letra E. Só que existem outras palavras, outras letras, né, que se repetem mais de uma letra. Por exemplo, na palavra que eu vou dar aqui para vocês. Aí, ó, essa é a fórmula, né, da permutação com elementos repetidos, tá bom? O que quer dizer essa fórmula? Eu vou pegar o total de letras, né, da palavra e dividir pela multiplicação das letras que estão repetidas. Por exemplo, o elementos. Elementos eu tenho 9 letras. Então, vai ficar 9 fatorial dividido pelo número de letras que estão se repetindo. Nesse caso, eu só tenho uma letra que se repete 3 vezes. Aí vai ficar 9 fatorial dividido por 3 fatorial. Se tivesse outra letra repetindo tendo uma repetição, aí eu pegaria o 3 fatorial e multiplicava por esse outro fatorial, que é a multiplicação, né, da outra letra que está se repetindo na mesma palavra. Deu para compreender essa definição de permutação com elementos repetidos? Digam aí, por favor. Ok. Então, para vocês verem de uma maneira mais lúdica, né, para vocês perceberem, no exemplo, eu tenho a palavra Antônia, tá? Antônia. Na palavra Antônia, se vocês observarem, já tem letras repetidas. Não é uma letra que tem só letras diferentes. Na Antônia, aí na letra A ele quer saber quantos anagramas nós podemos formar. Quando eu olho Antônia, quais são as letras que se repetem? Dê uma olhada aí. Isso, Júlia. O A e o N. Agora, no total, eu tenho quantas letras? Coloque aí, por favor. Isso, 7. Eu tenho 7 letras. Eu vou ter 7 letras. Então, eu vou jogar na fórmula assim. Em cima, no meu numerador, vai ficar o total de letras dividido... Por que aparece esse 2 e esse 2? Porque é o número de vezes que se repete a letra A e o número de vezes que se repete a letra N. Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Como sempre eu falo, o objetivo é você chegar até o meu numerador. Peraí, viu, gente? Essa pessoa que chegou agora que eu permiti, assine essa ata aí, por favor, se não assinou ainda, tá certo? Aí, voltando para cá. Aí eu tenho esse 7 fatorial, o objetivo é chegar até o meu denominador é quem? Como aí está se repetindo a mesma letra, né, o mesmo número, desculpem, então eu vou chegar até o 2 fatorial. Nesse caso, eu não quis fazer esse corte, tá? Eu fui direto, né? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que deu 5.040, e dividi pela multiplicação do de baixo. O 2 fatorial, que é 2 vezes 1, e o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que deu 4. 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4, vezes 1, 4. Então, é só dividir 5.040 por 4, que deu 1.260. Deu para compreender, gente, essa parte do meu denominador, né, que teve 2 e 2. Ok. Já na letra B, ele quer saber, ó, quantos anagramas eles começam pela letra A. Então, uma dessas letras que estava se repetindo, eu fixei. Se eu fixei ela, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu perdi o meu denominador, perdeu um A. Então, não vai ter mais 2 fatorial vezes 2 fatorial. Por quê? Porque eu vou pegar, fixou o A, né? Que eu vou ter um número, ó, como nesse caso. O A, ele foi fixado. O A ficou aí.
Agora eu vou pegar essa palavra Antônia e fixou a letra A, fixou uma letra. Se fixou uma letra, sobraram quantas letras? Se eu tinha 7. Sobraram 6. Só que, dentre essas 6 letras, ainda tem uma letra que está se repetindo. Que é quem? Quem é a letra que ainda se repete? O N. Tá? O A não se repete mais, porque o A ele está lá sozinho, né? E agora ficou só um A entre essas 6 letras que sobraram. Então, por isso que agora é um 6 tomada 2. 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí agora, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. O 2 fatorial cortou com 2, e o que sobrou eu multiplico. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que deu 360. Certo? Deu para entender essa letra B? Ok. Pronto, gente. Hoje eu só tinha isso para vocês, né, para a gente trabalhar. Surgiu alguma dúvida em alguma coisa? Me falem aí, por favor. Pronto. Vocês têm alguma dúvida em relação a alguma outra coisa? Por exemplo, todos aqui que estão aqui conseguiram entrar nessa nova plataforma que foi colocado para vocês? O Google Sala de, o Conecta aí, ouviu a sua conta institucional? Teve, peraí, vi? Deixa eu colocar aqui para tu. Um segundo. Aí, coloquei o link, é só tu abrir. Clicar, desculpa, abrir é ótimo. Clicar e assinar lá. Gabriel, tu conseguiu acessar essa nova conta? Gabriel, Cecinha, conseguiu vocês dois? O do Google Sala de Aula, homem. Eu vou te ver, como tu tá meio perdido, eu vou te falar no privado do WhatsApp e vou te mandar o passo a passo como é que faz, tá bom? Porque os professores eles não estão colocando mais as atividades lá naquele Google Sala de Aula antigo. Eles estão colocando no novo. Aí talvez tenha professor que só esteja colocando lá e não esteja colocando no WhatsApp. Aí se isso estiver acontecendo, tu tá perdendo alguma atividade ou outra, tá bom? Aí eu vou falar com você no privado. Aí como vocês três conseguiram, deixa eu parar a gravação aqui, esqueci. Senão vai ficar... Ai,